sobre o Corinthians, que vai perder mais quase 6 milhões de reais de um prêmio por título para a Caixa Econômica Federal. Caixa é parceira do Corinthians na construção do estádio. Hoje o Timão deve quase 700 milhões de reais em financiamento para o Banco Estatal. E alguns anos atrás, em meio a uma série de inadimplências do Corinthians em relação ao financiamento, o então presidente Duílio Monteiro Alves assinou um contrato permitindo a Caixa ficar com 50% das receitas de qualquer título conquistado pelo clube. Foi assim, por exemplo, na temporada passada com a conquista da Copa do Brasil. A Supercopa do Brasil vencida pelo Corinthians nesse domingo parece que vai pelo mesmo caminho. O Timão ficou com 11 milhões e 600 mil reais, 5 milhões e 200 mil pela conquista do título e o restante pela presença na decisão do torneio contra o Flamengo. Se lembra que o Corinthians venceu o Flamengo por 2-0 no Mané Garrincha. Dessa maneira, Caixa já encaminhou o pedido para ficar com 5 milhões e 800 mil reais. O presidente Osmar Stabile se vê de mãos atadas, não tem muito o que fazer a não ser lamentar o acordo fechado por Duílio Monteiro Alves. Com essa condição, perdendo metade do prêmio a que teria direito, vão sobrar para o Corinthians apenas 5 milhões e 800 mil reais, que pagam praticamente apenas o prêmio de Memphis Depay. Do ponto de vista financeiro, não foi um bom negócio a conquista da Supercopa do Brasil. O torcedor não está nem aí com essa história. O importante foi ter vencido o time mais rico da América do Sul e com boa atuação de forma merecida. Você sabia que Memphis Depay já garantiu mais de 25 milhões de reais apenas com prêmios durante sua curta passagem pelo Corinthians? Importante registrar que essa grana nada tem a ver com salários em carteira, direitos de imagem e luvas, como a gente costuma se referir ao prêmio pela assinatura do contrato. Quero te explicar como o Memphis chegou a esses mais de 25 milhões de reais que ainda não foram pagos pelo clube. Primeiro, registrar que os 3 títulos do Paulista e da Copa do Brasil do ano passado e da Supercopa do Brasil desse ano asseguram ao holandês 14 milhões e 200 mil reais livres de impostos. Cada conquista, independentemente do tamanho do torneio, assegura ao Memphis 4 milhões 725 mil reais por conquista. Beleza? Dito isso, Memphis ainda garantiu no seu primeiro ano de contrato com o Timão a meta cheia de 6 milhões e 300 mil pela presença em jogos e de 4 milhões e 700 mil por participações em gol e assistência. Ele ficou a um gol de bater a meta cheia também de gols e assistências. Em vez dos 4 milhões e 700 mil, ele chegaria a 6 milhões e 300 mil. De qualquer forma, hoje, a arrecadação do atacante holandês com prêmios é de 25 milhões e 200 mil reais. Se a gente dividir essa grana pelos 16 meses em que ele esteve no Timão, dá para dizer que apenas com bônus o atacante assegurou o direito de 1 milhão 575 mil reais por mês. Apenas com prêmios. Só para completar, lembrar que o Corinthians, antes do título da Supercopa do Brasil, já tinha uma dívida com o Memphis superior a 30 milhões de reais. Agora, algo na casa dos 35 milhões de reais, com a dificuldade da quitação. Timão chegou a chamar os representantes do atleta sugerindo um parcelamento, que só terminaria em 2028. Memphis Depay disse que não aceita receber em tais condições. Quero te contar se Breno Bidon será vendido ou não. Grande atuação do meio-campista de 20 anos de idade na vitória contra o Flamengo. Importante registrar que o Breno Bidon vem sendo assediado há bastante tempo por clubes europeus. O próprio empresário dele, o Fernando Brito, disse o seguinte, abre aspas, dos grandes clubes europeus, eu não sei te dizer qual eu não tenho falado. Ele é um jogador com estilo de jogo que a Europa busca. O fato de ser muito jovem também ajuda, mas o melhor vem agora. O Breno Bidon está cuidando da retirada, da obtenção de mais uma cidadania, agora europeia, que permitiria a ele não ocupar vaga de estrangeiro. Assim que esse processo for encerrado, certamente o valor do Breno Bidon será bem maior. Jogador que cresceu demais de produção, especialmente com o Dorival Júnior. Hoje parece mais atlético, capaz de aguentar mais trancos e mais. Tá jogando mais com bola, tá deixando de ser só um volante para atuar como meio atacante. Corinthians foi melhor do que o Fla durante boa parte do jogo. Gabriel Paulista, que conquistou sua primeira taça com o time do coração, abriu o placar no primeiro tempo e no último lance do jogo, Yuri Alberto, que havia jogado com o Virossi, enorme dificuldade física, chapelou o Rossi para fazer 2-0. O lance foi conferido pelo VAR e na sequência o Rafael Klein apitou o fim da final, o fim da decisão e o título corintiano. Importante registrar que esse jogo
teve enorme interferência da expulsão do Carrascal. Finalzinho do primeiro tempo ele acerta uma cotovelada no bidon. O árbitro é chamado para ver o lance e na volta do intervalo acaba por expulsar o Carrascal. O Flamengo termina todo o segundo tempo com 1 a menos, ainda consegue equilibrar as ações e criar oportunidades, mas a verdade é que o Corinthians sempre pareceu mais perto de fazer o 2 a 0 que aconteceu no fim da partida do que de levar o empate. Bora contar que esse jogo no Mané Garrincha contou com 71.244 torcedores para uma renda de 12.700.000 reais. Vitória do Corinthians contra o Flamengo é para ser festejada. Ainda que a Supercopa do Brasil não seja um título de enorme significância, o Corinthians consegue bater o time da moda, não só no Brasil, mas da América do Sul. Vale a lembrança de que o Corinthians, nessa temporada, gastou apenas R$ 1.800.000 com reforços. O único reforço que foi adquirido foi o Matheus Pereira. Ele vem por empréstimo ao custo de R$ 1.800.000. Já o Flamengo desembolsou com suas 4 contratações algo na casa dos R$ 350 milhões, com destaque para Lucas Paquetá, que sozinho custou R$ 260 milhões. Paquetá, que enquanto o jogo estava 1 a 0, ele entra aos 11 do segundo tempo. Paquetá domina uma bola dentro da área, mata na coxa e chuta por cima do gol, desperdiçando uma chance incrível. Importante registrar também que a folha do Flamengo, que não para de aumentar e nesse momento se aproxima dos R$ 50 milhões por mês, já a do Corinthians tende a diminuir. A ideia do clube é que essa redução chegue na casa dos R$ 5 milhões por mês. O Corinthians precisa terminar o ano de 2026 com uma folha inferior a R$ 30 milhões mensais. Bora falar sobre prêmios? O título da Supercopa do Brasil assegurou ao Corinthians US$ 1 milhão. A gente está falando na casa de 5.100.000, 5.200.000 reais. Praticamente toda essa grana será destinada a Memphis Depay, porque o contrato do holandês prevê que qualquer conquista durante a sua passagem pelo Timão lhe garanta R$ 4.725.000 reais livres de impostos. Para pagar toda a tributação e garantir que o Memphis receba esse dinheiro líquido, o Corinthians certamente vai precisar recorrer ou utilizar toda a grana a que terá direito da Supercopa do Brasil. Importante registrar ainda que Flamengo e Corinthians, por terem chegado à decisão, Flamengo como campeão da Copa do Brasil e o Flamengo como campeão brasileiro e o Corinthians como campeão da Copa do Brasil, eles também asseguraram da CBF, pela presença na decisão desse domingo, R$ 6.350.000. Essa grana, ou parte dessa grana, que vai ser utilizada para a quitação do bicho dos demais atletas. É óbvio que o Corinthians vai pagar uma compensação financeira menor do que a do Memphis, mas para o restante do elenco. Hora de falar sobre Memphis Depay. O atacante que nem teve uma grande jornada, inclusive ele perde um gol incrível. Quando o Corinthians vence por 1 a 0, contra-ataque rápido, o Bidon toca para o Memphis, que chuta, o Rossi faz boa defesa. O Memphis deu algumas declarações super importantes. Ele disse, por exemplo, o seguinte: imagine um clube com estrutura, só com coisas boas. Eu rezo por esse dia. É um clube muito grande, com enorme potencial, uma marca global. Precisa mudar de mentalidade um pouquinho. Mais uma vez o Memphis sendo crítico aos dirigentes e a forma como o Timão é conduzido. O atleta também se mostrou bem irritado com os seguidos vazamentos a respeito do seu contrato. Ele disse, abre aspas, todo mundo fala do meu contrato, todo mundo tem opinião, mas pouca gente sabe das coisas. Na hora certa vou falar tudo. Tenho um contato para vocês que o contrato do Memphis termina em junho e não será prorrogado. A gente deve ter uma declaração ou algumas declarações bem fortes no fim desse vínculo. Para completar, o Memphis ainda pediu a contratação de reforços. Ele disse, abre aspas, precisamos de mais força, mais jogadores. São muitos jogos no Brasileiro e precisamos de consistência para ganhar. Temos que trazer 3 jogadores com mais experiência e visão. Experiência fora do Brasil, inclusive. Você concorda com o Memphis? Só vale a lembrança de que também por conta do custo dele de R$ 6 milhões mensais, o Corinthians se vê hoje com pouca capacidade de adquirir outros atletas. Preciso registrar que o Yuri Alberto, autor do segundo gol, reconheceu que havia enfrentado uma enorme virose nos últimos dias, na sexta e no sábado vomitando. Ele até achou que nem teria condição de completar a partida, mas o técnico Dorival Júnior permitiu que ele ficasse em campo e foi dele o gol do título, o gol do 2 a 0, o título já estava consagrado. Quero encerrar esse vídeo com uma comparação super curiosa. O Corinthians passa por todos os problemas que você possa imaginar fora do campo. É o clube com maior dívida do futebol brasileiro. No ano passado, seu presidente precisou renunciar para não sofrer impeachment.
Ministério Público e Polícia indiciaram o Augusto Melo, além de vários outros dirigentes. O Corinthians virou alvo de uma série de escândalos policiais. Transserban foi responsável por impedir que o Corinthians contratasse atletas por 5 meses no ano passado. Apesar disso, o Corinthians acaba de conquistar seu terceiro título num período de cerca de 10 meses. Campeonato Paulista de 2025, no dia 27 de março do ano passado. Copa do Brasil de 2025, em dezembro do ano passado. E agora a Supercopa do Brasil. Intervalo de 10 meses para que o Corinthians conquistasse esses 3 títulos. Pois bem, o Palmeiras, o São Paulo e o Santos, se a gente for levar em consideração quanto tempo eles estão desde a conquista desses 3 títulos, você vai ver que a diferença conta bastante a favor do Corinthians e, pelo menos do ponto de vista esportivo, torcedor alvinegro não tendo o que reclamar. O Palmeiras, por exemplo, super badalado, segundo o clube mais rico do país, sem problemas financeiros, sem escândalos de polícia, o Palmeiras a gente precisa voltar 3 anos para resgatar 3 títulos do Palmeiras. O Verdão não ganhou nada em 2025, ganhou apenas o Paulista em 2024 e em 2023 faturou Paulista e Campeonato Brasileiro. Ganhou também a Supercopa do Brasil, mas para efeito de contabilidade, como a gente está imaginando, só os últimos 3 títulos, dá para dizer que o Palmeiras está há 3 anos desde a conquista desses 3 títulos. Já o São Paulo precisou de um intervalo ainda maior, de quase 5 anos, para a gente resgatar as últimas 3 conquistas do tricolor. Paulista de 2021, Copa do Brasil de 2023 e Supercopa do Brasil de 2024 foram, inclusive, os únicos títulos da gestão Júlio Casares, que foi encerrada recentemente. O presidente precisou renunciar para não sofrer um impeachment. E quando a gente fala em título, a situação é delicada no Santos. Lá se vão quase 10 anos, se a gente for somar os 3 últimos títulos conquistados pelo Peixe, Série B de 2024, e olha que eu tô sendo bonzinho, incluindo a Série B, Campeonato Paulista de 2016 e o Paulista de 2015, ou seja, lá se vão quase 10 anos, se a gente for resgatar os 3 últimos títulos do Santos. Tudo para lembrar que o Corinthians venceu 3 títulos nos últimos 10 meses. Tô com o Memphis nessa. Se o Corinthians fosse minimamente mais organizado, seria uma enorme potência, talvez do tamanho que se encontra hoje o Flamengo. O grande ponto é, talvez soe chato, estranho, esquisito, que um funcionário que se beneficia demais do próprio Corinthians, como o Memphis Depay, venha a público toda vez para criticar a administração do clube. O que você pensa sobre o tema? O que você acha sobre mais uma conquista do Corinthians? O que dá para imaginar daqui até o fim da temporada? Já uso o espaço para comentário e opine sobre o que quiser. Valeu, fiel! Tamo junto demais. Aqui é o Radar Corintiano. Sempre na cola das notícias do Timão, do jeito que o corintiano gosta. Se você curtiu o vídeo, já fortalece aí com o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Aproveita e compartilha com aquele parceiro que vive falando de Corinthians o dia inteiro. Se inscreve aí também, porque aqui todo dia tem resenha, tem notícia quente e tem aquele papo reto sobre o nosso Coringão. Se cuida aí! E vamos que vamos, porque o Corinthians não para nunca. E o Radar Corintiano também não!